Concede-nos a paz, porque todas as nossas obras Tu as fazes por nós. Ó Senhor, nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas nós louvamos unicamente o Teu nome. Eles estão mortos, não voltarão a viver, são apenas sombras, não ressuscitarão, porque Tu os castigaste e destruíste e apagaste completamente a lembrança deles. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tens sido glorificado, alargaste todas as fronteiras do país. Senhor, na angústia Te buscaram, vindo sobre eles a Tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida que vai dar à luz, se contorce e grita de dor, assim estávamos nós na Tua presença, ó Senhor. Concebemos e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento, e não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os Teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria, vocês que habitam no pó, porque o Teu orvalho, ó Deus, será como um orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Meu povo, entrem nos seus quartos e tranquem as portas, escondam-se por um momento até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra deixará aparecer o sangue que embebeu e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. O adorador do Senhor, ele tem a firme convicção de que o sofrimento que ele passa nesse momento é diferente do sofrimento do ímpio. O ímpio, ele não vai ressuscitar, e ele está falando da ressurreição para a vida. Mas ele diz, ainda que nós estamos sofrendo, nós estamos orando, nós estamos passando como a dor de um parto, a dor angustiosa, e depois da dor veio como que não gerou o alívio. Ele diz, é como se a gente tivesse parido o vento. Ainda estamos sofrendo, ainda estamos na dificuldade. Mas ele diz, meu povo, ore, porque um dia o Senhor vai derramar a bênção sobre o seu povo e nós ressuscitaremos. Então, o retrato do salmista, do adorador que está passando por dias de dificuldades, e ele crê que de fato haverá um dia onde todos os problemas desse mundo serão solucionados com a ressurreição, o destino final de todos os crentes. Vamos orar ao Senhor. Nesse momento de confissão, vamos tirar alguns segundos, minutos para a oração silenciosa. Vamos orar ao Senhor. No Teu tabernáculo, quem poderá morar no Teu santo monte? E passa a descrever as características daquele que pode morar, que pode subir e entrar no tabernáculo de Deus, no monte do Senhor. A lista é uma lista que fala sobre integridade, sobre justiça, sobre não cometer pecado, não difamar com sua língua, não fazer qualquer iniquidade. Esse é o Salmo 15. Quem pode subir o monte do Senhor? O Salmo 16 é um salmo que narra a história de Davi, mas particularmente é um dos salmos mais usados no Novo Testamento, falando sobre a morte de Cristo e a sua ressurreição. Os Salmos 17 e 18 são salmos que falam sobre sofrimento. No centro desse bloco temos o Salmo 18, também é um salmo messiânico. O Salmo 19, que fala sobre a lei do Senhor. E essa estrutura, na literatura chama-se isso de um quiasmo. A estrutura vai se voltando, aponta a partir do Salmo 19, fala-se no Salmo 20 e 21, que dialogam com esses Salmos 17 e 18. O Salmo 22 é um salmo que está muito relacionado também, um salmo messiânico, com o Salmo 16. E aí chegamos no Salmo 23, que é muito conhecido por nós, que fala do Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Geralmente a gente ouve a aplicação desse Salmo 23 sobre um salmo de segurança, o Senhor que nos protege, o Senhor que está nos guardando, o Senhor que... Então as pessoas colocam num quadro, as pessoas colocam na parede da casa, um salmo que fala sobre isso. Mas na realidade o Salmo 23 é um salmo em que
o Senhor Jesus Cristo está dizendo para o Pai. É um diálogo entre o Filho e o Pai, em que o Filho reconhece que o Pai está guiando ele para a morte. Não é propriamente, toca no tema da segurança, porque ele sabe que apesar do sofrimento, o Pai está cuidando dele. Mas não é um salmo que trata sobre dias de tranquilidade, mas é exatamente o contrário, o salmo que é um salmo do desconforto. Ele diz, ainda que esse Senhor é o seu pastor que o guia, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A tradução, ela não ajuda muito bem, porque o significado dessa expressão no hebraico é, já que eu vou para o vale da sombra da morte. Não é uma possibilidade, é uma afirmação. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. É uma ilustração de uma... o verso 1 ao verso 4 é uma ilustração da relação de pastor e uma ovelha, é uma ilustração para retratar a relação entre Deus Filho e Deus Pai. Mas essa ilustração ela muda completamente, porque agora a estrutura é a estrutura de um jantar, não é mais pastor e ovelha. O verso 5 diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Essa cena, imagine a cena, é uma cena desconfortável, você sentar para comer e na sua frente está o seu inimigo. Talvez você perderia até o prazer pela refeição, né? Porque a ideia do texto é apresentar a cena do desconforto. Também esse conjunto de palavras, né, para expressar o meu cálice transborda, ela acontece em alguns trechos dos salmos, no saltério, e ela é sempre usada para cálice envenenado, porque o vinho ele não espuma, né? E a expressão ela fala sobre esse espumar. A ideia do texto lá é exatamente esse. É como se... E a ideia é exatamente esse. Ele está diante na expressão que nós às vezes usamos aqui, né? O cálice, uma bebida batizada, né? Bebida misturada com alguma coisa que não presta. Ele está diante dos inimigos, mas não é uma refeição confortável. Está falando de Cristo diante dos seus inimigos, prestes a morrer. Mas ele sabe que após a sua morte ele tem uma esperança. E o verso 6 ele abre esse conceito do Salmo 24 que nós cantamos. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então ele tem, qual é a convicção dele? Ele vai passar pela mesa do desconforto, pelo o sofrimento diante dos inimigos, mas o que segue a isso é que ele vai entrar. A pergunta lá do Salmo 15, quem vai subir no monte do Senhor? O Salmo 24 inicia, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam, porque ele afundou sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. E ele repete a pergunta no versículo 3, a pergunta do Salmo 15. Quem subirá ao monte do Senhor? Ele está fechando o quiasmo. Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí ele mesmo responde, a mesma resposta do Salmo 15. Ele está retomando a questão. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade. E é interessante porque o Salmo 15 começou com essa pergunta, que é respondida no Salmo 24, mas o Salmo 14, que é anterior a esse bloco, é o salmo usado por Paulo em Romanos 3, que diz, não há nenhum justo, nenhum sequer, todos são pecadores. Logo depois de afirmar, ele diz, quem é que pode subir o monte do Senhor? Evidentemente, o leitor do Salmo, ele percebeu que a ideia é que ninguém pode. E aí ele passa a descrever a entrada de Cristo após a sua morte, na sua ascensão. O Salmo 24 é a descrição dessa problemática. Somente um homem perfeito pode entrar no monte do Senhor na glória. Aí ele é a descrição, veja, para os anjos, para os seres celestiais, para eles abrirem as portas para a entrada do rei, a entrada dele na glória, após o mundo o tratou como um criminoso. O céu reconhece que ele é o rei da glória. Levante as suas cabeças, ó portas, levante, ó portais eternos, para que entre o rei da glória.
Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Como os céus trataram Cristo na ascensão, completamente diferente do que a terra tratou Ele no julgamento aqui, tratou Ele como um criminoso, como um herege. Os céus abriram as portas para a sua ascensão, para a sua entrada. O Salmo 24 encerra esse bloco da pergunta: quem pode subir ao monte do Senhor? Ninguém, somente Deus e quem está nele. Por meio dele é que nós podemos subir ao monte do Senhor. Ele faz uma referência, né? Assim é a descendência, nós cantamos isso, mencionamos isso. Assim é a descendência daqueles que buscam. Porque as características dele, a justificação dele, a justiça dele é derramada sobre nós. E a característica dele é passada para nós, ainda que nós não somos perfeitos, mas nós estamos nele, nesse que pode subir ao monte do Senhor. Então, o Salmo 23, ainda que nós possamos fazer aplicações para falar sobre a segurança de Deus cuidando da nossa vida, a história dele não é essa. A história dele é uma história de sofrimento. Deus Pai conduzindo Deus Filho para a morte, e Deus Filho dizendo: eu continuo confiando nele. Ele está me preparando para a morte, ele vai me levar para o vale da sombra da morte, mas eu continuo confiando nele, porque eu sei que o que me segue, bondade e misericórdia, é o Salmo 24. Ele vai subir e vai entrar no monte do Senhor. Vamos cantar mais alguns louvores ao Senhor.